Senhores, eu acho que a demissão, que muita gente não está sabendo, vai ficar sabendo agora, a demissão em massa, o passaralho, que a gente chama, lá no Atlético aconteceu e foi proporcional de cai todo mundo, né? Cai todo mundo, jardineiro, todo mundo, cozinheira, todo mundo. Mas, não, tô brincando, né? Uma dose de ironia nisso, obviamente. A demissão do Dudamel, comissão, do Rui Costa, com Marques e tal, ela foi proporcional ao tamanho da tragédia. Proporcional ao tamanho da tragédia. E a gente fica numa situação curiosa aqui, porque antes da bola rolar, a gente pede paciência, a gente pede para que o resultadismo não impere. Tempo. Porque é normal a divisão de opiniões, como aqui tem. O Ale era contra a permanência, eu a favor da permanência e da paciência. Eu também. Você a favor, de repente o Du eu não me lembro, mas se for a favor também, né, Du? Então é normal que isso aconteça. E eu sempre digo que quem disse que vai dar errado tem uma grande chance de acertar sempre. Porque como só um que ganha, a possibilidade de não ganhar nada no ano é muito grande. Então se você sempre apostar nisso, acho que ano a ano você vai ter 90% de acerto. De que, não, vai dar errado, não vai ser campeão brasileiro, não vai ser campeão brasileiro, com isso aí não ganha nada e tal. Então a gente pede para que o resultadismo não impere. Porra, mas também a gente pede para tirar o de Santo. Mas a culpa é do de Santo? Não. Mas não é do de Santo, mas ele é o grande responsável. Nossa. E o grande responsável é quem trouxe. Quem foi lá, buscou. O presidente também não pode ser poupado porque aceitou. Ele que mete a caneta. Então aqui que não tem de ser demitido também um presidente. Mas então, já que o presidente não pode ser demitido e não vai renunciar, ele pode se autodemitir, né? Eu acho que esse ano as contratações feitas até agora foram contratações que devolveram ao torcedor um pouco de esperança, mas por mais que a gente peça praticamente todos os dias aqui para que o resultadismo não impere, para que tenham paciência e tal, não é imperdoável. Batom na cueca, né? É imperdoável. Batom na cueca. Você perder pro Afogados, mas acima de tudo com uma alta dose de incompetência também dos jogadores. Porque você bate no Dudamel, você bate no Rui, você bate no Marcos, você bate não sei quem, mas e os jogadores? E a displicência? E o comportamento? E a incompetência nos 90 minutos e posteriormente na cobrança de pênalti? Do 1 ao 11. Não dá pra poupar, não dá pra você tirar os jogadores da situação do vexame, dos maiores, depois depois do rebaixamento, o maior vexame da história do Atlético. Tô com você. Então é o seguinte, arrebenta com a instituição, arrebenta com o planejamento que tinha tudo pra dar certo, mas não foi, então não dá pra poupar também os jogadores. Então pra mim a demissão foi proporcional ao tamanho da tragédia. Vamos resenhar, né, gente? Bom dia pra todo mundo penetrando forte na resenha e vamos que vamos. Até pra todo mundo falar também, e obviamente a gente quer ouvir você, torcedor, no WhatsApp, no Twitter, a sua opinião. Olha, a gente que falava aqui, e ontem na transmissão eu já falava, não chega... A eliminação pro Raja no Mundial não chega perto do vexame que ontem foi. Pra mim, tá? A minha opinião. Gente, até porque é Mundial. Né? Exatamente. Mas teve o 6-1 que poderia ter sido rebaixar o Cruzeiro, não rebaixou e ainda foi invertido um placar elástico. Gente, o gigante Cruzeiro, assim como o Atlético, eles têm história. O placar lá foi elástico. Agora, após o rebaixamento do Atlético, o maior vexame da história, para mim, do Clube Atlético Mineiro é ser eliminado para um time que recebe 1/3, ou recebia, o Michael Bolt, recebe 1/3 do que o Michael Bolt recebia no Atlético. O prêmio da classificação de 1.500.000 paga um ano e ainda sobra uma beirada da folha salarial de um time de Série D, que não tem centro de treinamento, não tem hotel, não recebe milhões e estava com 1 a menos a hora que fez um 2-1. Ainda conseguiu ganhar e fazer um gol. Li
uma entrevista no Super Esportes do Ricardo Oliveira, em que ele coloca a culpa em todo mundo, e é todo mundo mesmo. Mas também esse o discursinho de Ricardo Oliveira também... Tô falando aqui de jogador, comissão técnica, diretor, presidente. E o Ricardo Oliveira, Everton, sem suar, ele não suou não, né? Aquele negócio que ele passa no cabelo e tal. Sem suar, ele é melhor do que o de Santo. Uma bola que foi na área, ele conseguiu fazer o que o de Santo... O de Santo ontem deu uma cabeçada no segundo tempo, que ele cabeceou de nuca. Torto, e a bola quase saiu a lateral. O de Santo ontem, a bola, o Johan deu um passo pra ele de letra, ele teve dificuldade de ficar em pé, com as duas pernas pra dominar, gente. Ah, mas aí eu vou ficar só de Santo. Não vou não. Culpa de todo mundo, vergonha, vexame, batom na cueca. E aí, como nós éramos a favor aqui de permanência, de tempo, mas quando vem um resultado assim, mostra, escancara um despreparo e uma zona completa. Para mim, o segundo maior vexame da história do Atlético. Deixa eu falar da Claro antes do Du aqui. Claro, Du, presta atenção nesse recado aqui. Tô prestando. Porque internet rápida de verdade, a Claro tem, WhatsApp e redes sociais para usar ilimitado, a Claro também tem. Promoção de celular também é uma boa. E sempre tem boas promoções. Da Claro você tem tudo isso ao mesmo tempo, com aquela velocidade que você já conhece e tudo isso comprovado nos resultados do Speed Test. WhatsApp e redes sociais você usa sem descontar nada da franquia. E para ficar melhor ainda, tem aparelho Claro Moto E6 Plus por 12 de R$19,99. É barato demais. Tudo isso no Claro Pós 10 GB. Então aproveite. Onde tem Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/loja online. Claro, você merece o novo. Para você que tá chegando agora, 98 Esportes no ar. E do que a gente tá falando? Não só da desclassificação. Porque você que dormiu ali antes das 2 da manhã, esperando que algo acontecesse, como a demissão do Dudamel, não saiu só o Dudamel não. Dudamel, toda a comissão, obviamente, Marques demitido, Rui Costa demitido. Começou quente o dia 27 de fevereiro na história do Atlético. Eduardo Panzi. Ô Everton, bom dia pessoal, bom dia ouvinte ligado a 98. Acho que a nossa função aqui é tentar explicar de alguma maneira o porquê desses maus resultados, porquê do mau desempenho. Ontem, aqui no programa, eu falava do Dudamel tá um pouco perdido, né? Da gente não saber, e nem ele saber qual esquema ele vai utilizar no Atlético, ou ele iria utilizar no Atlético, qual que seria a ideia pro Atlético na temporada, qual que seria a ideia do Dudamel pro Atlético na temporada, porque ele inicia de uma maneira, num 4-3-3, depois ele passa pro 4-2-3-1, ao mesmo tempo 4-1-4-1, depois, numa necessidade, ele manda um 3-5-2. Aí ontem ele permanece com 3 zagueiros, num 3-4-3. Isso tudo em 30, 40 dias de trabalho. Ou seja, o próprio Dudamel ainda não sabia o que ele queria para esse Atlético. Como ele queria esse Atlético na temporada. Isso mostra que o treinador ainda está meio perdido. É claro que ainda tem peças estreando. Ontem, mais uma vez, terceiro jogo de alguns atletas, e aí numa entrevista coletiva de outros, aí numa coletiva, quando perguntado sobre o Natan, sobre a parte de criação, ele fala, não, eu tô muito satisfeito, porque com a entrada dele, o time passou a criar mais, algo que não vinha acontecendo em outros jogos. E aí num jogo de eliminatória, ele saca esse jogador que ele havia elogiado a entrada dele, porque tinha, não vou dizer solucionado, mas teria ajeitado um problema do time dele, que era a parte de criação. E aí ele escala um time com 3 zagueiros num jogo esporádico, porque para tentar surpreender o treinador adversário, e ele conseguiu no primeiro tempo. A partir do momento que o técnico do União percebeu como o Atlético, a postura do Atlético em campo, ele faz uma alteração e o jogo se torna equilibrado, mas o Dudamel entende que ele deveria ter repetido essa formação. E ontem aqui a gente discutia a formação do Atlético para entrar no jogo, e eu acho que ninguém falou de 3 zagueiros. Ninguém falou. O questionamento era um Natan mais recuado, num 4-3-3 ou um Natan eu falei que era favorável ao 3-5-2. Eu sinceramente não entendi. No primeiro tempo, o jogo de ontem já mostrou que não tinha a menor necessidade de jogar com 3 zagueiros, né? O adversário pouco passava da intermediária, as finalizações dos Afogados eram sempre de chutes de fora da área.
time não tinha profundidade, não fazia jogada de linha de fundo. E o Dudamel volta para a segunda etapa com o mesmo time. Ele não conseguiu detectar nenhum problema naquela formação ou nenhum indício do adversário de que ele poderia mudar a equipe. Então, eu não gosto de chamar de erro, né? Porque o cara tá ali no dia a dia. Mas são coisas que eu não teria feito. Mas também erra, né? O ser humano também erra. É que eu não gosto de falar. O cara que tá lá diariamente erra porque eu acho que sou com muita pretensão pra eu que não tô ali. Mas eu acho que dentro do jogo ele errou. A leitura de jogo dele, mais uma vez, na minha opinião, foi equivocada. Eu não vou dizer de formação do time que entrou em campo, beleza. Mas a leitura de jogo dele, eu teria feito uma leitura completamente diferente do Dudamel. E quando a gente defende aqui, ao longo das últimas semanas, a permanência da comissão técnica, ainda que a gente viesse fazendo críticas, é importante você fazer as críticas, mas tentar enxergar nesse trabalho da antiga comissão técnica, não é mais atual, algo que pode prosperar. Porque, eu repito, é pouco tempo de trabalho. Ontem aqui a gente estava criticando a demissão do Cristóvão Borges. Com 66% de aproveitamento. 40 dias de trabalho, é um aproveitamento até melhor que do Dudamel, né? E aí a gente volta para a cultura do futebol brasileiro, a cultura de resultado. E essa demissão em massa, né, que aconteceu no Atlético, ela é atípica. Eu sou contra demissão por resultado, mas o que aconteceu, como você disse, né? Tentar elencar qual o vexame do Atlético. Eu acho que vexame é vexame. Não importa se é o primeiro, segundo, terceiro, décimo. Vexame é vexame. E ontem o que aconteceu lá no sertão pernambucano foi um grande vexame, um dos maiores da história do Atlético. Aí eu fui buscar a última entrevista do presidente Sérgio Sete Câmara, dia 20, no pós-jogo contra o União de Santa Fé, da vitória do Atlético por 2-0. Aí tá aqui. Ao ser questionado sobre a pressão sobre Dudamel, o presidente Sete Câmara devolveu a pergunta feita por um repórter. Abre aspas. Essa pergunta aí é uma pergunta que, 3 pontinhos. Vocês estão derrubando o treinador? O que é isso? O treinador vai ficar. Não vamos, por conta de um mês de trabalho que ainda está começando, mandar embora o técnico do Atlético. A gente tem que entender que este é um trabalho de médio prazo que vai acontecer ainda este ano. Quando, por exemplo, no ano passado, o Santos começou o ano, se não me engano, perdeu a semifinal do Paulista, foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana, foi eliminado por nós na Copa do Brasil e teve um desempenho espetacular no Campeonato Brasileiro, porque o time foi evoluindo com o passar do tempo. Eles apostaram no trabalho do treinador. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Fecha aspas, palavras do presidente Sérgio Sete Câmara no dia 20 de fevereiro. Na madrugada do dia 27 de fevereiro, ele mandou embora toda a comissão técnica, o diretor e o gerente de futebol. Coisa é aquele negócio, né? Porque assim, mandou toda a comissão, deu um reset lá no departamento de futebol. Quem vai comandar agora essa reformulação? Ele, sabe? Ele e o vice, que colecionam fracassos desde o início de 2018. Então assim, o grande problema dessa demissão em massa é que o presidente do Atlético e o vice-presidente do Atlético não tem como se demitir. Vai tocar telefone aí pedindo cabeça. O telefone do Rodrigo daqui a pouco vai tocar, porque eu sei que não aceita crítica. Mas então, o grande problema é esse. São os dois que vão comandar. Analista de desempenho que tá lá tem 30 anos e chancelou vinda de Lucas Hernandes, chancelou vinda de Santo, tá lá porque é amigo. Esses caras que vão comandar a reformulação no Atlético? Não, velho, eu falei aqui depois da derrota do União. O roteiro do Atlético tá escrito, sabe? Leandro Zago vai entrar agora, vai arrumar o time, até porque jogar pior do que isso aí não tem jeito, né? Então o Leandro Zago vai entrar agora, vai dar uma arrumadinha no time. Na verdade não vai ser. Não vai ser, Leandro Zago. Aí daqui a pouco começa... Você acha que vai ser? Não, porque seguindo o roteiro, né? O roteiro previsível do Atlético. Aí ele entra, dá um jeitinho no time, porque piorar também não tem jeito. Esse ano tem Copa América, mas não tem parada. Pois é. Aí depois chega ali no meio do Campeonato Brasileiro, tem uma queda de rendimento, estagiário, mandado embora. E aí vem um medalhão, aí vamos planejar 2021, só que aí eu não sei quem vai comandar o Atlético, né? Se o rapaz aí vai tentar a reeleição ou não, porque ele acha que tá fazendo tudo certo, nunca errou e tal, então tudo bem. Vocês têm informação de quem que foi? E aí não vai uma crítica ao Dudamel não, tá? É só uma pergunta que eu tenho curiosidade. Quem do Atlético que pensou no nome do Dudamel?
Ué, eu perguntei presidente. isso aqui, ué. Eu perguntei isso aqui. Quem foi? Dudamel foi a presidente. última opção. Quem Não, conhecia tudo bem, mas Dudamel? não é questão de ser a última opção. De quem foi a ideia do A ideia Dudamel? foi do presidente. A informação que eu tenho Eu não foi tenho uma essa ideia informação. dele. E outra coisa. Porque ele mandou embora o Rui Costa e o E Marcos. quando foi contratado, o nível de rejeição com o Dudamel, postava-se de um treinador que fez um bom trabalho na Venezuela. Né? Não era a primeira opção, nem a segunda, nem a terceira e nem a quarta. Mas eu, por exemplo, achei que foi um bom Eu nome também para achei. o Não, momento. muita gente. Que agora é um tesãozinho chegar aqui e dizer, exatamente, olha, exatamente. invenção, não sei. Deixou de ser um nome Mas vocês sabem que eu falei. impopular, né? Vai lá, busca o Dudamel, coloca aí e tal. Eu não achei que fosse acontecer essa tragédia. Eu também não. Principalmente em tão pouco tempo, né? A rejeição do Wagner Mancini foi muito maior. Agora, nós estamos, veja bem, e até tuitei ontem depois do jogo, ninguém pode ser poupado do vexame, mas nós estamos poupando, nas discussões aqui, os jogadores. Comportamento omisso, e o que mais me chama a atenção, e discutimos ontem na televisão, por que você corre, joga, marca, dá porrada no primeiro tempo contra o União e vai jogar contra o Afogados, tira pezinho de dividida, displicente. A intensidade é outra, a concentração é outra. Então não dá pra poupar. Obviamente que você vai olhar pro Dudamel e falar assim, meu filho, como é que você mantém o de Santo é disparado dos piores, a culpa não é só dele, dos piores atacantes da história do Atlético. Da história. É nível mexerica, Catan, esse nível. Daí pra baixo. Pior. Dos piores atacantes, se não o pior. Muito ruim, mas muito. Bicho, o de Santo, ele não joga lá na Associação Danilo Passa, no Pombal, onde eu morava. O de não Santo joga. não é titular no time lá do Pernambuco. Mas ele não é não ocupado. joga mais do que como é que chama o Se Ceará? o Atlético me contratar pagando 400 mil, eu vou lá pro Atlético. Vamos lá. Mas eu vou superar. O de Santo não joga no Afogado. Não tem culpa, Claro que não. Não, Quem não. trouxe? Perguntamos ao Rui Costa, quais os critérios foram adotados? Não, porque não gastou tanto dinheiro, mas se somar Economia forte. de Santo, Lucas Hernandes e Martins, foram os três que a gente exemplificou. Se somar isso aí, dá uma porrada, cara. Não, o Lucas Hernandes custou muito dinheiro. Né? Pois é, o Lucas Hernandes Martins diz, quem que trouxe isso, cara? Quem é o olheiro? Porque tem que demitir também, presidente. Você tem que demitir quem é o olheiro que tá indo lá e falando, vi jogar, mas só puta do cara. Porque eu acho que existe uma chancela, também. Né? Existe Aliás, uma chancela. Presidente, tire, é Antônio que chama aquilo, o cavalo põe aqui, tira, abre também, olha, tá ao lado, que tem gente aí também que não rende e fica aí uma vida inteira, tira esse ranço daí. Porque fica muito prático demitir o técnico, a comissão, o diretor. Mas será que o problema tá só aí? Então, muda os olheiros. Mas tem que, já que fez a limpeza, então faz que nem a viradora, ensabou e lava tudo. Agora, não vou poupar jogadores. São muito responsáveis. Time de pandas. Com um jogador a menos, o Afogados da Engazeira, com um jogador a menos, deu sufoco, levou para os penais. Não, os caras gol, perdem né? os 2-1. dois primeiros pênaltis e o Atlético me dá de presente a classificação. E a gente não pode ainda poupar assim. os atletas, hein? E outro que O eu não vou Atlético sem poupar. técnico tinha que ter vencido esse Porque time lá. quando a gente normalmente bate, entre aspas, em jogadores, a gente esquece de um deles, que é o goleiro. O Michael não passou perto de uma bola em 6 cobranças, velho. E aquele passou, desculpa, eu vou falar. O último pênalti foi frango. Tem frango. Tudo que foi no gol entrou. Então é o último seguinte, pênalti foi frango. se existir alguma dúvida sobre a contratação do Rafael, essa dúvida está dirimida. Agora você pode buscar o Rafael, fechar titular absoluto, porque se o Michael tá no gol é porque o Vitor não tem condição. Mas ele renegociava com o Rui Costa, né? E agora quem que vai trazer?